Oi, professor Lobão, professor Douglas por aqui. Vamos a algumas dicas de física para o Enem? Primeira coisa, existe um jeito certo de você resolver as questões de física. Não sei se funciona para as outras áreas, mas para física eu já testei e funciona muito bem. Eu chamo de método RCD. A gente começa investigando qual é o comando da questão que ela vai pedir para você. Não adianta de nada você começar lendo o enunciado desde o princípio se você ainda não sabe que pergunta você quer responder. Já verificando o comando ao final da questão, ao ler voltando para o início, você já sabe que tipos de dados serão relevantes para você conseguir responder a pergunta que foi feita. Assim, o segundo passo é você ir atrás dos dados. E depois, então, de olhar o comando, você retorna ao início da questão e vai coletando os dados que são fornecidos. Às vezes em forma de texto, outras vezes em forma de números, também por meio de tabelas, gráficos. Mas depois de coletar esses dados, você precisa prestar atenção nas unidades. Não adianta de nada você saber os dados, mas não tomar cuidado com as unidades. Errar uma unidade de medida faz você perder a questão. O quarto passo é fazer um esquema, um pequeno desenho, para que você visualize o que está sendo descrito no enunciado por meio de palavras. Tendo feito isso, você vai conseguir visualizar quais são os conteúdos daquela questão. Que tipo de conteúdos, de assuntos, de equações você vai precisar para conseguir chegar à resposta correta daquilo ali? E o último passo é a resolução. Resolva, porque depois de ter feito tudo isso, você já vai saber como fazer. E para você que duvida dessa estratégia, vamos fazer um exemplo. Essa questão aqui do Enem, PPL, tem um comando aqui ao final, o tempo mínimo em segundos que o motorista deve gastar para passar pela lombada cujo limite é 40 quilômetros por hora sem receber multa. Então ele quer saber o tempo. Já sabemos o comando. Vamos então dar uma olhada nos dados. Voltando aqui ao início do enunciado, antes das lombadas eletrônicas, eram pintadas faixas nas ruas para controle da velocidade dos automóveis. A velocidade era estimada com o uso de binóculos e cronômetros. O policial utilizava a relação entre distância percorrida e tempo gasto para determinar a velocidade de um veículo. Cronometrava-se o tempo que o veículo levava para percorrer a distância entre duas faixas cuja distância era conhecida. A lombada eletrônica é um sistema muito preciso porque a tecnologia elimina os erros do operador. A distância entre os sensores é de 2 metros. O tempo é medido por um circuito eletrônico. Bem, a gente tem aqui a velocidade limite com o valor de 40 quilômetros por hora. O deslocamento D com o valor de 2 metros. E o problema está pedindo para você o intervalo de tempo. Vamos só chamar de T. Quanto será o tempo aqui no problema? Já sabemos os dados, já sabemos o comando. E as unidades, elas estão ok? Não estão. 40 quilômetros por hora não cabem com os 2 metros. Como o problema está querendo a resposta em segundos, a gente precisa transformar 40 quilômetros por hora em metros por segundo. E para fazer isso, a gente divide este valor de 40 por 3,6. Essa é a regra para a conversão. E a gente terá o resultado da velocidade em metros por segundo. Tá vendo que se você não tivesse feito isso ia dar errado? Com isso, se você quiser, dá até para fazer um esquema para ter uma noção do que está realmente acontecendo. E nesse caso aqui, desenhei o carro, percorrendo 2 metros com a velocidade de 40 dividido por 3,6 metros por segundo, e agora a gente consegue, depois do esquema, visualizar que o conteúdo que a gente tem aqui é o de movimento uniforme. E lá no movimento uniforme, a gente sabe que a velocidade é a distância pelo tempo, ou a gente ajusta o tempo é igual à distância dividida pela velocidade. Com isso, a gente parte para a resolução, porque o tempo a gente quer, a distância e a velocidade nós temos. O tempo será 2 metros dividido por 40 sobre 3,6. A gente repete o de cima e multiplica pelo inverso do de baixo. Agora, a gente fazendo a conta, 2 vezes 3,6 dá 7,2. Dividido por 40 dá 0,18.
e aí a gente marca a alternativa C de casa. Esse método funciona muito bem para física, mas você talvez esteja se perguntando agora: quais são os conteúdos de física que mais caem no Enem? Para a gente fechar a dica. O que mais cai no Enem é aquilo que está relacionado às habilidades cobradas. Daí, eletrodinâmica, aquele negócio de circuito elétrico, ser o campeão. Depois a gente tem oscilações e ondas, porque esse conteúdo está relacionado às comunicações. Calor e dilatação, porque todo dia a gente está na cozinha. E cinemática, porque sempre a gente está dirigindo algum veículo ou se deslocando de alguma forma. Com isso, mais da metade da prova de física é composto por esses 4 assuntos. Agora vamos estudar. E aí, Lobão, será que o pessoal vai detonar nessa prova? Sim ou com certeza? Um grande abraço aí, mais gel!